Bom, galera, eu sou a Ashe e hoje a gente vai falar sobre um jogo que marcou muito a minha história. Eu ainda estou me recuperando um pouco da gripe, então eu estou meio fanha, minha voz ainda está meio estranha. Então, espero que vocês já deixem aí o like para ajudar o canal. E vou falar aí de um jogo que quase ninguém conhece, mas eu particularmente amo muito, que é o Chaos Online, que foi um jogo aí baseado no Lagai, né? Um jogo que eu acho que ele é tailandês. Eu preciso dar uma relembrada aí. Então, bom, vamos falar então sobre o Chaos Online. Chaos Online foi lançado aí em 2006 aqui no Brasil pela Gunsoft. Não sei se vocês lembram dessa empresa, mas ela fazia muito jogo de celular, né? Então ela começou aqui no Brasil e fez muito sucesso na época. E começou com o Chaos Online ali, o MMORPG que abriu as portas assim para quem não tinha um PC bom e também não tinha uma internet boa, que foi o meu caso. Então, o Chaos Online saiu em 2006 e eu lembro que eu tinha pegado o CDzinho do Chaos em uma revista, né, por aí, eu não lembro o nome agora, lógico que eu não vou lembrar, gente, 2006, vocês têm noção que faz 20 anos. E eu vou falar sobre a minha história com o Chaos Online. Então, quando lançou, eu já comecei logo no beta, né? Lançou Chaos Online, fui lá, vi aquela revistinha, aquela anúncio de uma mulher bonita assim na capa, gostosa. Falei, não, é ela mesmo que eu vou pegar. Deve ser bom esse jogo. E tava muito na época de tipo Ragnarok, né? Começando a febre Ragnarok, MMORPG, era classes, era briga, era batalhas. E eu não conseguia jogar Ragnarok porque meu PC tinha um certo problema que era internet de escada. Então, quando eu baixava o Ragnarok, chegava um momento que ele travava ou caía a internet, e aí o Ragnarok ele não começava da onde ele parava, ele começava tudo de novo a atualização. E eu não conseguia jogar. Então a saída foi ir pro Chaos Online. Chaos Online então começou a pegar assim meu coraçãozinho e foi que foi. O Chaos Online ele tinha várias classes, né? A principal era as Vulcan, que era tipo uns bicho grande azul, que eles eram os tanques do jogo. Aí depois teve os humanos, que eram os atiradores. Aí depois teve as Aidas, que eram suportes. E depois teve os magos, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aí na descrição pra vocês, que eram a classe dos magos. E depois, quando o jogo tava quase acabando, no final eles lançaram uma classe de 2 espadas, que também era muito roubada. Mas o jogo já tava no finalzinho da vida. Chaos Online ele foi baseado no jogo, acho que é tailandês, chamado Lagai. Então, o Lagai ainda existe, galera. Tem muitos jogadores ainda pelo mundo, porém já são servidores assim, como que eu posso dizer? Não tão originais, né? O original mesmo já não tem faz tempo. E o Chaos Online ele contava com um sistema de batalha muito assim fácil. E o jogo também era muito fácil, porque o que você tinha que fazer era só bater nos bichos, não tinha que usar combo, não tinha que ficar fazendo. Ah, entrega a florzinha lá na PQP e volte. Não, era tipo assim, as missões já mate 10 monstros. A missão era destrua boss tal. Cara, eram umas missões simples, sabe? Eu acho que isso que deixava o jogo mais interessante. E era muito fácil upar quando você tinha algum amigo que era muito forte. Tipo mesmo, tinha uma técnica que os magos usavam, que era fazer o seguinte, eles levavam um mago level 100, leva um noob lá com ele, aí bate lá no bicho level 100, tá com veneno no bicho, aí esse mago ele dá teleporte lá pra base e deixa só o noob com o bicho, e o noobzinho lá só dá uns tirinhos no bicho assim, e aí, tipo, com o veneno, né? Ele consegue matar um bicho level 100 sendo level 1, level 2, entendeu? Então, tipo, só nesse bicho aí, o cara já upava pra level 20, level 30. Era, tipo, muito fácil mesmo, fácil se você tinha algum amigo. E também tinha o sistema de companheiro, que você tinha um pet que quando ele ficava muito forte, você deixava ele tancando também, ele te ajudava bastante. E o que eu mais gostava era o sistema de batalha, que era todas as sextas-feiras, se não me engano, às 8 horas. E no sistema de batalha ela era bem grande, assim, era muita gente, eu não lembro quanto que tinha, mas eu acho que era no mínimo umas 100 pessoas de cada lado, no mínimo. Era muita, muita gente mesmo, gente, no servidor. Era um jogo com muita, muita gente. E o sistema de batalha era tipo, cada um tinha que conquistar o terreno do outro. Então, você tinha que ir lá, né,
eu não sei se vocês já jogaram Star Wars Battlefront, provavelmente já, né? Que você tem que ir lá no campo inimigo, esperar um pouco e aí pegar aquele campo pra você, né? Era a mesma coisa. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava uma galera, deixava na base, né, pra proteger aquela base, e os mais fortes iam atacar o outro. E era tudo muito organizado, viu, galera? E eu, como era uma das top 10, assim, do servidor, eu ficava normalmente em décimo primeiro. Então, era muito famosa lá. A galera gostava muito, assim, de mim. Gente, eu acho que nesse jogo eu foi a que eu era mais, assim, respeitada, né? Porque entre os tops 10 eu sempre tava em décimo primeiro. Os primeiros eram sempre os cara tanque. Era tipo eu acho que era um menino que era um Vulcan. E segundo era uma menina. Mas, enfim. O que aconteceu com esse jogo foi ter alguns problemas, principalmente em balanceamento. Porque os Vulcans, que eram os tanques, eles tinham muito dano. Então, você que tá de atirador, tipo, de humano, lá na PQP, não adianta você atirar nada. Porque o cara vinha e te dava um pulo e matava você com um hit. Gente, isso aí, na guerra, pensa o quanto destruía qualquer um. Porque você batia no cara, o cara ia lá e pagava você com um hit. Outra coisa também que acabou com o jogo, eu acho, que foi o sistema Pay to Win. Porque no começo você pagava só por roupinhas, que é o básico de todos os jogos, né? Você ia lá, comprava uma roupinha. O único problema também desse jogo é que as roupinhas que você comprava não era sua pra sempre, era tipo pra 30 dias, 60 dias, entendeu? Então isso era muito ruim também, porque imagina, você compra uma roupinha e ela você pode usar só 30 dias. Gente, olha as ideias. E por isso que esse jogo faliu, né? A Gunsoft tinha cada ideia merda. Bom, enfim. Então, teve uma vez também que eu comprei uma roupinha, aí deu um bug lá, tipo assim, não caiu. Eu lembro que na época era transferência bancária, então, gente, pensa, R$ 9,90 pra uma época que custava o salário mínimo, sei lá, R$ 400, 2006, por aí, né? E aí a roupinha não caiu, demorou 2, 3 dias, eu tive que mandar um ticket lá pro suporte da UOL, que era o que fazia a transação. E até hoje não caiu minha roupinha. Perdi R$ 9 lá e depois eu nunca mais comprei. Então eu acho que não foi esse caso, não foi só comigo, deve ter mais gente pra ter ficado assim no esquecimento e a galera não ter comprado mais nada desse jogo. Então acho que isso foi uma das causas aí do declínio. E o caos online acabou fechando, né, infelizmente aqui no Brasil em 2009, quando a Gunsoft disse que ia sair do Brasil. Então a Gunsoft encerrou as atividades e com isso o caos online foi junto também. E aí, vocês já conheciam esse jogo? Provavelmente não, né? Porque eu só trago jogos bons e da antiguidade. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like lá. Um beijão, gente!